Grande Nicolas. E aí, professor? Ganhamos, hein, professor? 2-1, hein? Cara, mas eu fiquei preocupado, Nicolas. A gente não jogou bem, não. Não foi um jogo bem, mas depois o Palmeiras melhorou muito, professor. Aquele chute do gol do Scarpa foi bom, professor. Pelo menos, né? Deu para desempatar, né? Agora a gente vai ver domingo, né? Domingo Domingo é a Supercopa agora. domingo é 11 mais horas da manhã. Domingo é mais complicado, né? Não é muito, professor, mas se o Palmeiras, assim, se dedicar muito, aí não vai ter como falar, ganhar mais. Se o Palmeiras melhorar daqui para lá, né? Se o Rafael Veiga quiser jogar, aí melhora. Senão, Uhum. Luiz Adriano acredito que É, não vai jogar, né? Luiz Adriano é, tá suspenso pelo Covid. tá. O Tem que botar Wesley ainda tem a opção do Wesley também. o Wesley tem que jogar, na minha opinião. Então, bora lá, pessoal. Bom dia para todos. Professor, o senhor já soube que o Aldo Rai tem um tempo limite para o Palmeiras comprar o Dudu, professor, sabia? Tá na internet. O Dudu não vem mais, não. Inclusive, o Rony já tá jogando com a 7. Ele vai ser comprado pelo time lá. Infelizmente. Mas, vamos lá, né? A vida é Não, assim. mas o Aldo Rai, professor, tá dando tempo pro Palmeiras ver, professor, se vai comprar o Dudu, se não vai. Se não comprar, ele vai ficar lá, mas se o Palmeiras comprar, vai ficar melhor ainda, professor, que o time vai ficar mais completo. Com certeza. Deus te ouça. Então, pessoal, bom dia para todos. A aula típica nossa aqui, né? Bom dia, Maria Clara, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, faz tempo mesmo. Quantos dias? Nem dá para dizer, né? Faz dias mesmo que a gente não se vê. Uma semana e poucos dias, né? Então, sexta-feira agora tem lockdown, né? Porém, eu vou poder dar aula presencial para vocês na próxima semana. E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de físico-química. Hoje eu vou falar para vocês sobre hidrólise salina. O que vem a ser hidrólise salina? Hidrólise vem de quebra, né, da ligação através de água de sais. Para a gente trabalhar com esse tipo de reação, a gente precisa relembrar a força dos ácidos e das bases, né? E dos sais também, por que não? Nós sabemos que os sais, eles são derivados de ácidos e bases, daí vocês viram, foi comigo, eu acredito que foi comigo, né? Que a segunda parte, né, fala sobre ácidos e bases, foi comigo. Então, a gente vai relembrar alguma coisinha sobre isso. Esse slide que eu vou disponibilizar para vocês, ele não é meu, tá? É um slide de um professor muito famoso aqui do Brasil, né? O professor Agamenon Roberto. Mas eu vou disponibilizar mesmo assim para vocês. Eu não tive muito tempo de preparar o meu, até porque esses dias eu estava sem computador. Meu computador mandei fazer uma manutençãozinha para ele ficar bem melhor, né? E nesse período Fica mais rápido, né, professor? Fica mais rápido mandei limpar algumas coisas para ele ficar bem melhor, para eu poder trabalhar sem travar, enfim, né? E eu não tive tempo de preparar, porque, na minha opinião, eu achava que eu ia dar aula presencial para vocês, né? No caso, hoje, eu achava que eu ia presencial para vocês, mas como teve aquele decreto, então não deu para estar presente aí com todos. Então, professor, é porque assim, foi comprovado o feriado de não ter aula nem nada, só o serviço, só que com a morte do Firmino, eles tiraram o feriado, só que com medidas restritas, entendeu? Só por causa da morte do Firmino. Mas o feriado ia ser hoje, não ia ter aula, mas por causa da morte do Firmino, né, do ex-presidente, que marcou a história, né? Do ex-prefeito. O ex-prefeito morreu, aí chegou o feriado, mas com medidas restritas, né? Com certeza. Tá certo, mas está correto isso daí. A gente está vivendo em um momento mais complicado ainda, até porque essa vacina, infelizmente, não vai ser para todos, né? Por exemplo, vocês que são mais jovens, eu acredito que o estudo ainda não
não está pronto, mas está havendo estudo aí Comprovado, né? para a vacina dos jovens também, né? E vamos ver aí o que vai dar. Se Deus quiser, nós vamos todos estar salvos, né? Mas para isso, a gente precisa se preservar mesmo, né? Fazer a nossa parte. Ontem eu estava passando, fui deixar algumas coisas na casa da minha mãe e vi um monte de jovens aglomerados, bebendo, sentados, conversando próximo dos outros, todos sem máscara. Ali E é é porque por ele não isso quer que mesmo, não, acontecem as professor. coisas. Ali E é por ele isso. quer se adoecer mesmo. Não, na verdade, eles adoecem mais o povo, né? Se eles. É. Não é querendo desejar o mal para ninguém, mas se a gente tivesse certeza de que aconteceria só com eles, beleza, ele não é assim que eles querem. A vida é assim, a vida é feita de escolhas, mas, né, envolve outras pessoas que não tem nada a ver com o desejo de cada um. Pois vamos lá, depois a gente debate sobre esse pequeno problema na nossa vida com 2 anos já, né? Vai entrar no segundo ano e, se Deus quiser, só nesse ano mesmo. Bem, como eu falei para vocês da hidrólise salina, eu vou espelhar agora. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês com a aula gravada no Edu 3. Tá? Vou tentar colocar uma lista de exercícios também para que se possa treinar. Eu acredito que vocês já fizeram o simulado, já? Fizeram o simulado, não fizeram? Enfim. Já. Ok, então a gente vai dar prosseguimento. Então, a hidrólise salina é um processo em que a água reage com cátion ou ânion de um sal, né? Cátion e ânion é justamente a derivação ali da formação de um sal. Então, o sal, nós sabemos que ele é produzido quando reagimos um ácido e uma base. Inclusive, essa reação é chamada reação de neutralização. Não sei se vocês lembram disso. Mas quando você vai fazer a reação... Passei, não era para ter passado, não. É isso aqui que eu quero. Pronto. Quando você tem uma reação onde você vai pegar um ácido, você vai reagir um ácido com a base, o produto formado vai ser sempre um sal e vai haver liberação de água. Então, nesse tipo de reação, nós chamamos de neutralização. Então, essa neutralização é a formação específica de um sal, onde esse sal é justamente o cátion da base mais o ânion do ácido. Por que eu coloquei cátion primeiro? Porque geralmente o positivo vem primeiro. O negativo é que vem depois. Então, cátion é positivo, ânion é negativo. E aqui nós temos a formação de íons, né? São os íons que formam esse sal. Então, note, então, a hidrólise salina é um processo reversível, ou seja, do jeito que eu consigo separar os íons, eu consigo uni-los novamente. Né? Então, onde é que ocorre muito isso, professor, no cotidiano dos seres normais? Então, no cotidiano dos seres normais vai acontecer um processo chamado calagem. Alguém ouviu falar de calagem? Calagem o que é, professor? É justamente aí no plantio, quando tem um solo muito ácido ou muito básico, né? Por exemplo, deixa eu dar para vocês um exemplo. O feijão, ele não trabalha muito bem no solo ácido. Então, ele tem que estar básico, né? O arroz, embora no meio molhado, mas o solo onde ele está presente ali, ele tem que estar no meio neutro. Então, tem que haver esse equilíbrio. Então, o equilíbrio vai acontecer com esse processo de hidrolisar. Eu vou conseguir adicionar cátions ou ânions para indicar aí acidez e basicidade, através da quebra com a utilização de água. E a força desses ácidos é que vai dizer, por exemplo, se o meio é ácido, se o meio é básico, ou se ele está neutro, né? Então, mediante as forças dos formadores desses sais. Então, vamos prosseguir aqui, ó. Os casos fundamentais são hidrólise de um sal forte, uma base fraca, né? Então, nós vamos ter que ver isso daí. Hidrólise de sal fraco e base forte. E hidrólise de ácido e base, ambos fracos. Não, mas nós temos aí, ó, os fracos e os fortes. Então, nós vamos ter que verificar como é que eu vou definir, então, esse tipo de hidrólise. Eu vou dizer que essa hidrólise é uma hidrólise levemente ácida ou levemente básica, ou ela é neutra, né, em função dessas indicações aí que eu estou mostrando para vocês. Vou só voltar aqui, porque pode ser que alguém esteja copiando, né? Acho que as meninas gostam de copiar um pouquinho. Então, ó, aqui são os fundamentos básicos. Então, você vai hidrolisar um sal, né, que ele é derivado de um ácido forte e uma base fraca. Então, essa hidrólise eu vou considerar como sendo ácida, porque
o que tem aqui de referência é justamente um ácido forte. Vamos dizer que você está ali, você fez um sal de um H2SO4 e de uma base fraca. Me dê um exemplo de uma base fraca. Pronto, o hidróxido de amônio, né? Hidróxido de amônio aqui. Então, você vai produzir que sal? Você vai produzir isso aqui, né? Ó. Vai haver liberação de água que não dá para eu escrever, tá? Não vai dar para escrever por causa do slide. Mas formou esse sal aqui. Então, quando eu vou fazer a quebra desse sal, esse sal que é considerado fraco, eu vou ver o seguinte, que através desse ânion aqui, ó, através do ânion, eu sei que ele foi produzido por um ácido forte. E através desse cátion aqui do lado, ó, eu sei que ele foi produzido por uma base fraca. Então, consequentemente, essa hidrólise é uma hidrólise de caráter ácido, porque o ácido que produziu foi um ácido forte. Do mesmo jeito vai acontecer aqui, ó. Você tem um ácido fraco e você tem aqui uma base forte. Então, o sal produzido, vamos dar um exemplo disso. Um ácido fraco e uma base forte, deixa eu ver aqui. Me dê um exemplo de um ácido fraco. HCN, pronto, HCN. Temos aqui o HCN e uma base forte. Hidróxido de sódio, né? Então, quando eu vou unir os dois aqui, quando eu faço a união, a neutralização dos dois, eu vou produzir esse sal aqui, ó. Eu vou produzir esse sal aqui, ó. Então, note que eu vou observar que na esquerda dessa molécula eu tenho um cianeto, na direita eu tenho um sódio. Então, na esquerda é o negativo, na direita é negativo, na esquerda é positivo. Então, aqui é o cátion e aqui é o ânion. Então, se eu quiser separar isso daqui, que é o que vai acontecer na hidrólise, esse cianeto, ele derivou de um ácido fraco. E já esse sódio, ele derivou de uma base forte. Então, essa hidrólise é chamada de hidrólise básica, porque a base é a forte e o ácido é o fraco. E é dessa maneira que nós vamos ter que agir. Vamos ter que lembrar dessas propriedades aí de força, de ácido e base, para poder indicar que tipo de hidrólise estamos trabalhando. Tá ok? Então, está dizendo aqui, ó, por exemplo, hidrólise de um sal e base, ambos fracos. Ou hidrólise de um sal e base, ambos fortes. Então, aqui, esses dois, tanto para as duas vertentes, vai depender disso daqui, ó, do Ka e do Kb. Tanto para bases e ácidos fortes, quanto para bases e ácidos fortes, né? Fracos e fortes. Tudo vai depender do Ka e do Kb. Lembre que nós trabalhamos isso daqui. Trabalhamos a constante de acidez, trabalhamos a constante de basicidade. Quem tiver maior valor, eu vou dizer, ó, é levemente ácido. Porque, por exemplo, se eu digo que o Ka é maior que o Kb, então eu vou dizer isso, ó, essa solução é levemente ácida. Se eu digo o contrário, se eu digo que o Ka é menor que o Kb, eu vou dizer isso, ó, essa solução é levemente básica. Porque nesse momento, nesse instante, quando tem os dois fortes ou os dois fracos, eu vou ter que verificar o valor que é fornecido, óbvio. A questão vai ter que fornecer esse valor para vocês. Vocês não são obrigados a saber o Kb e o Ka. O Kb e o Ka de ambos, né? Vocês não são obrigados a saber. Então, tem que ser fornecido na questão. Ok? Vamos ver aí, ó. Hidrólise de um ácido forte e uma base fraca. Tem aqui toda a representação, né? Veja lá. Eu peguei o sal, tá aqui o sal, e vou reagir o sal com água. Vocês estão vendo que o pH é menor que 7. Lembra da escalinha de pH? Quem lembra da escala de pH? Foi o nosso último conteúdo. Ficou assim meio torto, né? A escalinha aqui. Então, aqui, ó, 0, 7, 14. 0, 7, 14. Não é? Então, veja bem. Se ele está dizendo que o pH é menor que 7, tudo que é menor que 7 é para cá. Oi, fala. Professor, mas não tem como ser assim, ácido forte e base forte. Tem como, professor? Não tem. Ou tem que ser diferenciado? Não, tem sim. Ó, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ácido e base, ambos fortes. Deixa eu dar um exemplo para ti. Se eu coloco um sal aqui, ó. Vou colocar um sal, onde é de uma base forte e de um ácido forte, tá vendo, ó? NaCl. Ele derivou, Nicolas, disso daqui, ó.
do NaOH, que é a base forte, e do HCl, que é um ácido forte. Então, quando a gente separa a molécula, vou separar a molécula aqui, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Quando eu separei a molécula, existe a atração entre as cargas, os opostos se atraem, não é verdade? Então, ó, esse sódio que é positivo, ele vai se juntar com esse negativo. Ele se junta, produzindo quem? O NaCl. E, obviamente, que vai haver a formação de água, né? Ó, porque, ó, H2O produziu água, isso é a neutralização. Só que, Nicolas, como é que eu vou definir esse tipo de solução se o meu sal formado é um sal produzido por um ácido forte e por uma base forte? Eu vou ter que verificar esse valor, Nicolas. Vamos dizer que na questão tenha sido fornecido isso, ó. O Ka do ácido é de 1 vezes 10 a menos 2, e o Ka da base, o Kb da base, perdão, é de 1 vezes 10 a menos 5. Aí eu pergunto para você, Nicolas, essa solução salina aí, ela é levemente ácida ou levemente básica? Ela Ácida. é levemente ácida ou básica? Vai depender do valor. Como você viu, o valor maior é do Ka, não é? O Ka é ácido, não é isso? O Ka é maior do que o Kb, o valor deles. Isso vai acontecer quando você tem ácidos e bases fracas também. Você vai definir assim, ó, vou dizer que essa solução especificamente que está acontecendo aqui, eu vou até definir assim, ó, ela é levemente ácida. Levemente ácida, justamente porque o Ka fornecido para a gente forneceu um Ka com um valor maior. Ah, professor, menos 2 é maior que menos 5? É. Está se afastando de zero, não é isso? Então, quanto menor for esse valor aí, maior será a numeração. Então, é por isso que eu tenho esse fator, Nicolas. Ok? Deu para você entender? Deu, professor. Agora sim deu. Voltando aqui, ó. A gente pegou aqui esse sal, tá? Esse sal aqui, ó. Pegamos esse sal. Esse sal, ele é formado disso aqui, ó. Ele é formado dessa base aqui, ó, NH4OH, que é uma base fraca, mas um ácido forte, que é o ácido nítrico. Ó, tá vendo? É um ácido forte. Quando eu fiz a união dos dois, eu vou separar aqui as cargas. Do jeito que eu separei a outra lá, ó. Vou separar aqui, ó. Separo o positivo do negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Positivo, negativo. Alguém está falando no chat ou não? Não foi eu que encostei aqui, não, não é ninguém. Foi eu que encostei aqui e baixou. Então, veja. Vou unir aí, tá, Nicolas? Vou unir o positivo com o negativo e vice-versa. Quando eu faço a união desse positivo com esse negativo, né, ó, faço essa união aqui, ó, ele vai produzir o que vocês estão vendo lá. NH4, NO3. Então, esse sal que foi produzido, ele derivou de uma base fraca, Isabelle pedindo para entrar, de uma base fraca e um ácido o quê? Forte. Então, se o ácido é forte e a base é fraca, qual é o caráter dessa solução? Tá bem aí, ó. A solução vai ficar com pH menor que 7, porque o ácido é forte. E eu vejo aqui, ó, se o pH é menor que 7, tudo que está aqui à esquerda de 7, ó, toda essa escala que está à esquerda de 7 é ácida. Toda essa escala que está à direita de 7 é básica. Então, 7 é neutro, né? Então, 7 está ali no meio, é o equilíbrio. Então, não é à toa que a gente fez cálculos, né, de pH. Lembra que pH mais pOH é igual a 14. Vocês lembram disso, não lembram? pH mais pOH é igual a 14. Porque está tudo aí relacionado com essa escala de acidez. Então, vamos ver aí, ó. Vamos ver. Por isso que o pH aqui foi 7. Porque esse ácido que formou aquele sal é um ácido forte. É um ácido forte. Tranquilo? Bora dar uma olhadinha aqui, ó. O que ocorreu na preparação da solução, que é justamente o que está acontecendo ali, né? Ele vai mostrar a regra do que eu falei. Eu só resumi, mas está mostrando regra. Então, o que foi que aconteceu? A gente hidrolisou isso aqui, tá? Que é isso? Pegamos o sal, naquela mesma reação lá, ó. Pegamos o sal e adicionamos água, tá vendo? Então, houve a chamada hidrólise, a quebra da molécula.
Então, nessa quebra da molécula, ele voltou para o que era anteriormente, ó. Ele fez a volta, não é? Ó? Porque o sal, vou reagir ele com água, ele vai produzir a base que o formou e o ácido formador. Só que essa base é uma base fraca. Esse ácido é um ácido forte. O que vai prevalecer é o que é forte. Vai prevalecer o que é forte. Vamos ver aí, ó. O ácido nítrico é um ácido forte. Então, ele se encontra totalmente ionizável. Ele vai liberar o seu hidrogênio ionizável facilmente. É isso, ó. Veja aí. Liberou o H+ dele, ó. Olha o que a gente vai ver agora. Do hidróxido de amônio, né? Ó, ele também vai fazer o processo de dissociação. Só que ele dissocia no meio aquoso, né? Por ser fraco, ele vai dissociar no meio aquoso. Então, assim, a conclusão aí, ó. Vai haver essa formação. Vai haver aí o processo de formação, como se estivesse cancelando lá os grupos NO3, né? Isso menos. E aí a gente vai ter aí o produto formado. E esse produto formado é a indicação da acidez, porque o que vai sobrar? Vai sobrar o H+. E vocês lembram muito bem disso, que o H+ é ácido. O OH- é o quê? É básico. Então, se você não quiser fazer esse processo todo que eu fiz aqui, é só você lembrar das forças. Você vai lembrar quem vai ter a maior força, o ácido ou a base. Veja a natureza deles. Note, lembre como é que funciona. Ó, tem uma coisinha que eu aprendi e gosto de ensinar meus alunos assim também. Veja só. Deixa eu apagar bem aqui esse aqui que eu tinha escrito. Veja só. Eu posso pegar o sal? Eu posso pegar o sal ali? Vou pegar o sal. Vou pegar o NH4, NO3 e vou dissociá-los. Fazer como? Vou separar. Vou fazer assim, ó, NH4 mais NO3 menos. Como é que eu estou vendo esse mais e menos? Que um é cátion e outro é o ânion, não é? E eu vou fazer a mesma coisa com a água. Vou pegar a água, nós vimos isso. Quem lembra das minhas aulas falando sobre pH e pOH, nós vimos que a água se autoioniza formando o KW, que é a constante da água, lembram? Lembra da constante da água? Constante da água, KW, que é o water em inglês, é o H+ vezes o OH-. Lembram disso? Outra formulazinha básica que nós trabalhamos recentemente. Então, quando eu vou separar aqui o da água, vai ficar H+ mais OH-. Não é isso? Ó? O que é que vocês vão notar? O que é que você nota? Que eu posso fazer aquela junção de positivo e negativo, não posso? Ó? Esse positivo vai se juntar com esse negativo. Ó. Esse positivo se junta com esse negativo. Esse negativo vai se juntar com esse positivo. E aí eu vejo o quê? Onde foi que eu voltei? Eu voltei para a base, não foi? Ó? H4OH. E voltei aqui para o ácido, né? Ó? HNO3. Olha, eu vi os formadores desse sal. Eu vi os formadores desse sal. E eu lembro que esse ácido é forte e essa base é fraca. Então, o pH dessa solução vai ser menor que 7. Porque esse ácido, por ser forte, vai superar essa base fraca. E aí eu tenho uma solução com pH menor que 7. Foi o que nós vimos lá. Ok? Vou prosseguir aqui, né? Porque eu já fiz o processo final, mas vou prosseguir aqui, ó. Quando a gente vai falar de ácido fraco e base forte, o raciocínio é o mesmo. Coloquei aqui, ó, o KCN, que é uma base, que é um sal, né, ó, que é o cianeto de potássio. É um sal não muito bem consumível por causa do cianeto. Para quem não sabe, o cianeto é venenoso, é asfixiante, né? Então, nada de consumir sal dessa natureza. Até não tem para vender, graças a Deus. Professor, né? digamos que é tóxico, né, professor? Porque digamos, quando você for separar ele vai liberar o cianeto. O cianeto é gás. Você separa ele na água, vai liberar o cianeto. Aí você vai sentir o cheiro do cianeto e vai sucumbir, vai falecer. Ele é oxidante, né? Ele é
ele troca o oxigênio e entra no lugar do oxigênio. Foi o que aconteceu naquela Boate Kiss em 2015, eu acho, 2015. Eu não me recordo o ano. É 2014. Foi, né? Mas teve aquele acidente lá, né, com cianeto. As pessoas morreram asfixiadas em função do cianeto. Então, veja, aqui também vai acontecer o mesmo processo que eu fiz ali com ácido forte. Agora, o ácido é fraco e a base é forte. Então, você já sabe, olha aqui ó, o pH aqui, ó, que tá, ó. pH maior que 7, vamos voltar para a escala. Vamos voltar para a escala aqui. Se o pH é maior que 7, então, 7, 0, 14. É porque é o valor que está aqui, ó, à direita de 7. É isso? Então, pH maior que 7 é básico. Então, consequentemente, eu vou notar o seguinte, que esse sal, ele é derivado de uma base forte, especificamente essa daqui, ó, KOH. E esse ânion aqui, ó, é de um ácido fraco, do HCN. Inclusive é chamado hidrácido, né? Vocês conhecem melhor do que eu isso daí. É o hidrácido HCN. Deixa eu tirar esse fone. E como eu fico sem ouvir, eu fico falando alto demais e eu tô com a garganta doendo já. Vou tirar o fone aqui para melhorar. Então, veja. Quando eu vou fazer a junção aqui do positivo e negativo, como eu tinha feito anteriormente, aqui é positivo, aqui é negativo, positivo e negativo. Quando eu vou unir as cargas opostas, então eu vou produzir o KCN, que vocês estão vendo o sal, e vai haver liberação de água normalmente. Isso ocorreu uma neutralização. Como eu vi que o ácido é fraco e que a base é forte, ácido fraco, base forte, essa base aqui é forte. Qual é o caráter aqui dessa solução? O caráter é básico. Solução é o quê? Básica. Justamente porque é derivado de uma base forte. Né? Então, a mesma explicação que foi dada aí pelo nosso amigo H-, o processo dele dissociar, né? Então, o HCN, ele não vai se ionizar, né, totalmente, porque ele é considerado fraco, não é isso? Então, ele vai permanecer ali no aquoso, diferente da base, que vai se dissociar totalmente, né? Então, vai liberar o seu OH-. E quando eu faço a junção dos dois, quando eu junto os dois, eu vou notar o seguinte, que vai haver o cancelamento desses íons, né? Esses íons potássio se cancelam, e aí vai ficar os ânions apenas, né? Então, esse ânion aqui, ó, está indicando que esse composto, que essa solução é básica, tá? Ela é de caráter básico, porque a base que formou esse sal é uma base forte. Gente, é dessa maneira que nós vamos ter que fazer a classificação de soluções em relação à hidrólise. Temos que identificar quem que é o mais forte aí na formação desse sal. E o que a gente indica é o que a gente vai derivar aí para a resolução das questões em função das forças, ok? Vamos para mais uma. O hidrólise de um sal de ácido fraco e de base fraca. Olha aí, Nicolas. Ácido fraco e base fraca. Solução final. Está ali um pH que está entre o ácido e o base. Como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber? Se os dois derivaram de ácido fraco e base fraca, como é que eu vou saber? Eu vou depender das constantes. Vou depender de Ka e vou depender de Kb. Da constante do valor, delas, né, professor, também. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando ele faz o processo ali, que dá mais ou menos, né? Porque se é uma base fraca e um ácido fraco, vai ficar difícil saber. Porque ambos não vão se ionizar, né? Ambos não se ionizam, ambos não liberam o seu H+, e não vai haver liberação do seu OH- quando estiver falando da base. Então, ele não vai se encontrar, né, dissociado. Então, a relação deles vai estar muito ligada à constante de acidez e basicidade. Eu preciso verificar isso daí, ó. Então, isso daí é a resolução feita do nosso amigo Agamenon. Então, note que ele está falando isso daí que eu tinha dito, né, ó. Vai depender desses valores. Depende de Ka e de Kb. Depende. Eu vou precisar desses valores. Então, são esses valores que vão indicar para mim esse processo aí, qual vai ser, se vai ser ácido ou se vai ser básico. É através dessa indicação. Então, veja aí. Ó, nesse caso, ó, eu dei o Ka, não é isso? Ó, deu o Ka do ácido e o Kb da base,
né? Os valores estão aqui fornecidos para vocês, bonitinhos. Então, são valores, vocês vão ter que observar isso nas questões. Geralmente, elas estão nos dados, né? Vai estar lá dados, aí você vai dizer qual é a natureza, se é forte, se é fraca, se é ácida, se é básica, né? Se vai ser parcialmente ácida ou parcialmente básica. Justamente agora é o que você vai ter que dizer. Ou você também está dizendo que está ligeiramente básica. Tá vendo aí, ó? Ligeiramente básica ou parcialmente, né? É a mesma expressão. Então, veja aí que está ligeiramente básica pelo fator valor da constante. A constante KB é maior que KA. Olha o valor aí. Menos 5, o outro é menos 10, né? Não é aqui que vocês vão olhar, não, gente. Ó, ei, não é aqui, não, ó. Não é esse valorzinho, não. Vocês têm que olhar para a constante aqui da base Professor, 10. É na base 10 que vocês vão olhar e indicar se é maior ou menor o valor, tá ok? É naquela relação professor, ali. Pergunta que não quer calar. Até aí, tudo bem? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? sim, professor. Sim, professor. Sim ou não? Sim, professor. Tudo bem. Vocês estão muito calados. Lívia, Sim, tá entendendo o que eu estou falando? Fernanda? Eduarda? Mais ou menos. A Lívia tentou falar e não deu certo. Fernanda tá aqui. Olá, Glenda. A Glenda gosta professor, de... Glenda, que personagem é esse? Eu não conheço. Não conheço esse anime. Lucas, professor. Suelen, cadê o povo? Então vamos lá. Já vocês não querem conversar, tudo bem. Eu entendo. Eu entendo. Alguém falou aqui, deixa eu ver. Professor, o senhor está escutando a gente? Não. Está todo mundo falando, o senhor não responde. Eu não estou ouvindo vocês. Era para ter acabado o link, né? Não, mas está 7 minutos. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Será que é o fone? O senhor está escutando direitinho agora? Oi. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Oi? Oi, estão me ouvindo? Eu acho que A não gente tá tá lhe ouvindo, não. escutando. A gente tá lhe escutando. Ah, vocês estão ouvindo agora, né? Será que foi o fone? É, poderia ser o fone, professor. Estão me ouvindo agora? A gente tá ouvindo o senhor, professor. É o Sim. senhor que É o tem que fone. escutar a gente. Agora você me ouve. Professor, Oi. tá escutando? Tá escutando a gente? Oi. Agora eu tô ouvindo. Tá, Nicolas, ele tá. Agora eu tô ouvindo. Isso é para ter acabado nem, professor, porque é para ela ter acabado 11h10 e começar 11h20. Ainda falta 6 minutos. Faltam 6 minutos. E eu só tinha que começar 12 minutos agora, faltando, que é para começar 12 para começar 11h20, para depois terminar meio-dia, porque ainda tem o sétimo horário ainda, que é de 11h10, ou 12h10, quer dizer. Aqui é porque esse Zoom ele não dá horários prontos pra gente, né? Ele dá uns horários quebrados. Por isso que entrei, por exemplo, 10h45, né? Que eu entrei. Isso eu tinha que entrar às 10h30. Ele não dá uns horários, enfim, não dá pra gente explicar o Zoom, não. Como tá terminando, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, né? Para vocês poderem. Vocês têm aula de espanhol também, tem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, vou parar de compartilhar. Eu vou encerrar essa reunião e a gente já entra na próxima, né? Não, mas a aula terminaria que horas? 11h30, né? A primeira aula. Em 11h30. Teria que terminar... Não. Naturalmente é 11h30, né? Naturalmente Não, 11h30. Não, é para ter acabado 11h20, aí ter uns 10 minutos de descanso, beber água, descansar um pouquinho, aí depois voltar 11h30. Aí vai até meio-dia, porque só tem meia hora. Meio-dia, aí 12h10 já
é outra aula. Pois então, Que é de espanhol a última. eu vou fazer o seguinte, eu vou parar agora, já são 11h20, eu paro agora essa daqui, vocês tomam água e 11h30 eu volto. É, Tá bom. pode ser. Então, eu vou parar bem aqui essa gravação.